Olá, mais uma vez aqui juntos no canal da Igreja Adventista do Caxambi, para mais uma vez conversarmos um pouquinho sobre essa lição tão especial que nós estamos estudando essa semana, que faz parte do nosso guia Crescendo em um Relacionamento com Deus. E temos aprendido muitas coisas, principalmente como nos relacionarmos com Deus. Mas antes da gente seguir com o nosso tema de hoje, eu deixo aquele questionamento para você de sempre. Você já curtiu? Já seguiu o canal da igreja? Já ativou o sininho com as notificações para você ficar por dentro de todas as novidades? Se você ainda não fez isso, eu não sei o que você está esperando. Corre logo e faça. Vamos espalhar a esperança e a palavra de Deus por onde a gente estiver e por onde a gente passar. Eu espero que o seu dia tenha sido muito bom, tenha sido abençoado. Eu estou gravando esse vídeo agora à noite, a gente está cansado do dia, mas sempre sobra um tempinho para vir aqui conversar sobre a palavra de Deus. Isso aí nunca vai deixar a gente cansado. Então, se você está assistindo esse vídeo à noite também, eu espero que você tenha tido um dia abençoado, apesar dos pesares. E se você, por acaso, for assistir esse vídeo em qualquer outro horário, não importa, que você seja igualmente muito abençoado por essa palavra e essa mensagem que você verá aqui. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos porque mais uma vez vamos compartilhar um pouco mais do teu evangelho e da tua palavra. Obrigada porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, obrigada porque o Senhor é o nosso guia, o Senhor é o nosso amigo, é o nosso irmão, é o nosso salvador, e tudo que o Senhor nos traz é sempre para o nosso bem, é sempre para a nossa salvação. Por favor, nos guie e nos oriente ao entendimento de tudo que vamos ouvir aqui agora nesse momento. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, o tema 9 dessa semana, pecado, evangelho e lei, na lição de quinta-feira vem falar sobre conhecer e praticar. Esse é um dos principais problemas da maior parte dos cristãos na atualidade, porque muita gente diz que conhece, mas praticar, aí já é outra questão. Essa, na verdade, é a nossa grande dificuldade, depois de outras questões que nós já conversamos aqui essa semana um pouquinho. É realmente conseguir colocar em prática tudo aquilo que a gente lê e aprende na palavra de Deus sobre Cristo e sobre a obra dele redentora por nós. E esse é um tema que acaba se tornando polêmico também, porque muitas pessoas acham que determinadas práticas que estão na palavra de Deus são exageradas demais, ou muitos até defendem que existem coisas que nós devemos ou não fazer, ou seja, que a gente pode escolher e determinar qual é a parte da palavra de Deus que a gente segue ou não, que vai ser muito bom para a gente. Mas será que é isso que Jesus nos comunicou? Será que é isso que Jesus nos ensinou? Que a gente pode escolher quais as partes da palavra que a gente segue ou não? Então, no nosso guia prático aqui, vem dizendo que no Sermão da Montanha, Jesus falou muito sobre relacionamento com ele e com o próximo. E perto do fim, ele fez uma afirmação decisiva, dizendo: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Isso está em Mateus capítulo 7, versículo 21. Jesus explicou que muitos invocariam o nome dele e até saberiam muito a respeito dele, mas sem de fato conhecê-lo. Que triste você pensar que alguém pode falar muito de algo, mas na verdade sem conhecer, com base de experiência. Ter o conhecimento da letra, do texto, é uma coisa que qualquer um pode fazer. Mas outra coisa é saber fazer a aplicação. E é nisso que está essa questão de conhecer. E conhecer Jesus é o que nós precisamos. Às vezes, nós encontramos pessoas por aí que se gabam de tanto conhecimento, de tanto conteúdo, de tanta coisa, mas quando chega na hora do vamos ver, na hora da prática, do dia a dia, a gente percebe que essa pessoa tem um grande problema em demonstrar que de fato serve a Deus. A gente está num período onde está muito na moda essa coisa de se dizer
cristão evangélico, seguidor de Jesus. O que antigamente, até os anos 80, 90, para muitos era motivo de vergonha, hoje virou quase que uma unanimidade. Parece que, de fato, dizer que conhece Jesus, que segue ele, que serve ele, virou o hype da hora. Mas quando a gente vai para a observação daquilo que é feito, comparando com o que é falado, existe um choque muito grande, porque na maioria das vezes não bate. Pegando exemplos de pessoas que nós conhecemos, influentes na sociedade, em vários setores, não importa. Nós temos pessoas que dizem que creem e que vivem de acordo com o que Jesus ensinou, nos mostrando N coisas todos os dias, principalmente nas redes sociais. Mas, quando a gente observa e faz um comparativo com a palavra de Deus, a gente percebe que há algo muito discrepante. É muito comum você ver o discurso, mas você não vê a prática. Ou, quando você vê a prática pela metade. Ou seja, umas coisas valem, umas coisas funcionam e outras não. Outras são exageradas demais. Inclusive, alguns chegam até a colocar a questão do julgamento. Que se algo é apontado como não sendo de acordo com a palavra de Deus que aquela pessoa está fazendo, então ela está sendo julgada e, portanto, ninguém tem o direito de julgar ninguém. Fato é que, sim, ninguém tem o direito de fazer julgamento determinante de perdição ou salvação para ninguém, porque isso só compete ao nosso Deus. E por quê? Porque Deus é o único que conhece o interior de cada ser humano, que sonda as mentes e os corações nas mais profundas esferas de alguém, de um ser. Então ele de fato sabe se no final de todas as coisas aquela pessoa pode ser salva ou não. Porém, o mesmo Jesus disse que deveria haver sim um parâmetro de julgamento de atitudes de acordo com a reta justiça. Ou seja, quando eu conheço aquilo que é certo, quando eu me deparo, eu tenho a oportunidade de receber informação do que é correto ser feito, eu preciso medir numa régua quase que imaginária se o que eu estou vivendo e fazendo está de acordo com aquilo. Se não estiver de acordo, Jesus disse que sim, que deveria ser julgado, mas não julgado para decisão final, julgado no sentido de exortação. O que é exortação? É conselho. É você chegar e dizer para essa pessoa, olha, aqui está na palavra, vamos conversar sobre isso, vamos refletir sobre isso, porque todos nós estamos passíveis de erros, mas também todos nós estamos passíveis da oportunidade de conserto, de acertar os nossos passos. Então nós nunca, na verdade, deveríamos desprezar quando alguma pessoa nos dá um conselho sobre algo, a menos que esse conselho realmente não valha de nada. Mas se é um conselho que, espiritualmente falando, está embasado na palavra de Deus, que nos aponta coisas que são boas para a nossa vida, que são saudáveis para a nossa vida, por que recusar? E essa é a métrica de hoje, é a grande dificuldade. Tem muita gente aí que está recusando bons conselhos, que está levando para um outro lado, para um outro extremo, muitas vezes uma chamada de atenção que toma e está perdendo a oportunidade de fazer aquilo que Jesus disse, que para conhecê-lo é preciso praticar o que ele diz. Até porque não faz nenhum sentido você dizer que admira alguém, que gosta de alguém, da qual você não se importa com o que ele pensa, com o que ele fala e muito menos com o que ele ensina. Jesus, quando ele esteve aqui nessa terra, ele funcionou para a gente como uma espécie de pai, de mapa mesmo, de guia, o norte para onde a gente precisa olhar, porque o pecado tira da gente esse discernimento e faz a gente dar piruada para tudo quanto é lado. Então, tudo que Jesus ensinou e buscou fazer durante os 3 anos e meio dele de ministério foi mostrar que tinha como a gente recalcular a rota, a partir do momento que a gente confiasse nele e olhasse para ele. Seguisse os seus conselhos, as suas orientações. Por exemplo, no capítulo 7 de Mateus, nos versículos 24 e 29, que é o finalzinho mais ou menos do Sermão da Montanha, Jesus ele vai fazer uma analogia brilhante, como tudo que ele faz e é. Jesus vai falar de um homem que construiu uma casa.
e de um outro homem que construiu outra casa. Um construiu a casa na areia, o outro construiu a casa na rocha. E aí, o que você acha que aconteceu quando veio a chuva, a tempestade, as intempéries? Qual foi a casa que sobreviveu de pé? Você sabe a resposta, é mais do que óbvio. A areia é um terreno que não é sólido, mas a rocha, sim. Então, Jesus ele faz um forte apelo dizendo que quem vive de acordo com os seus ensinamentos é como um homem sábio que constrói a sua casa na rocha. Agora, quem quer ser tolo, constrói a sua casa na areia, em coisas que não são sólidas, que não têm raiz forte, não têm base para poder realmente trazer para você aquilo que vai te encaminhar para o único caminho que vale a pena, que é a salvação. Existem muitos caminhos. A própria Bíblia fala, né? 2 caminhos a seguir. Um de porta super estreita, um caminho difícil por onde poucos entram. E outro de porta muito larga, da qual todo mundo passa à vontade. Mas no final, o caminho mais largo, onde todo mundo passa à vontade, dá num abismo. E o estreito, que parece que não vale a pena seguir inicialmente, porque é muito difícil, ele dá numa bela paisagem, numa salvação. Então, a questão que fica pra gente é, não tem como eu afirmar, ou eu querer dizer, bater no peito, me orgulhar de dizer assim, não, eu conheço a Deus, eu conheço o Senhor, Ele é meu amigo, Ele é meu Salvador, se eu minimamente não me importo com as coisas que Ele diz, ou que Ele me ensina, ou se eu faço tudo ao contrário. Viver dessa maneira, viver dessa forma, é loucura. Quando a gente ama de verdade, a gente naturalmente tem o desejo de tentar fazer o melhor que a gente pode pela outra pessoa, para fazer a outra pessoa feliz. Então, como que eu vou querer ver o meu Senhor, o meu Mestre, o meu Salvador feliz, se eu minimamente não me importo ou não procuro tentar seguir as orientações que Ele me ensina? Essa é a verdadeira natureza do nosso relacionamento com Ele. A gente precisa fazer esse exercício de autoavaliação. Senhor, será que de fato eu estou buscando conhecer a Tua verdade, conhecer os Teus ensinos e os Teus princípios para a minha vida? Ou eu estou numa falsa sensação de segurança e fingindo que me importo com o Senhor e que te sigo? Porque se tem uma coisa que nós somos muito bons por causa do pecado, é em fingir as coisas. Inclusive, enganar a nós mesmos. Quando nós realmente damos abertura à mensagem de Jesus, nós somos levados naturalmente a uma transformação. Não tem como vir a Ele e ficar igual e permanecer igual. Um pouquinho a cada dia Ele vai nos ajudando, nos moldando e a gente vai se tornando uma versão muito melhor de nós mesmos. Se nós que verdadeiramente amamos a Jesus começarmos a olhar para trás e fazer um exame para poder analisar como nós éramos, o que fazíamos e o que somos hoje, nós realmente percebemos o tanto que a gente melhorou. Ainda que a gente ache que está faltando muita coisa ainda para ser o que deveríamos ser. E realmente falta muito. Mas o Senhor precisa do nosso querer. O que Ele precisa ver é que a gente quer. Se a gente de fato quiser, Ele vai mover tudo para nos ajudar a sermos melhores. E com Deus não tem segredo. Tudo Ele deixou revelado nas páginas desse livro precioso. Basta você ir a Ele, basta você um pouquinho a cada dia se dedicar para conhecer mais e mais, e você vai entender esse plano maravilhoso de Deus sobre as nossas vidas, que é fazer com que a gente escolha construir as nossas bases, a nossa moradia, a nossa habitação sobre a rocha. E quem é a rocha? A Bíblia tem várias passagens que nos dão a entender que a rocha, que a pedra fundamental é Cristo Jesus. Então, você quer entregar sua vida a Ele mais uma vez nesse dia, porque todos os dias é uma escolha. Entregar a vida a Jesus é uma escolha de
todos os dias. Quer você fazer isso, entregar sua vida a Ele e dizer, Senhor, seja a minha rocha, seja o meu suporte, seja o meu alicerce, porque sem Ti eu não consigo fazer nada. Você quer? Eu quero. Que essa seja a nossa decisão de todos os dias. Amém? Vamos orar e pedir a Deus isso? Senhor Jesus, por favor, estamos aqui humildemente, Pai, te pedindo para que o Senhor coloque as nossas bases, firme as nossas bases em Ti, Senhor. Por favor, Tu és a nossa rocha, Tu és o nosso socorro bem presente. Por favor, sem Ti nós não somos nada, nos ajude, Senhor, a vencer essas barreiras que nos impedem de nos aproximarmos do Senhor e Te conhecer plenamente. Nos ajude a tirar, Senhor Deus, todo o veneno da hipocrisia, da mentira, da incredulidade, para que de fato a gente possa viver conhecendo a Ti. Para que de fato as nossas ações possam refletir aquilo que a gente fala também. Nós somos muito falhos e pecadores, mas nesse dia, Senhor, entregamos o nosso querer em Tuas mãos. Ensina-nos a Te servir como devemos, Senhor. E que o Senhor guarde a nossa fé até aquele grande dia, onde poderemos vê-lo face a face, não para ouvir essas duras palavras, de que nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino, mas ouvir a frase que realmente importa: vinde benditos de meu Pai. Obrigada por tudo que o Senhor já tem feito por nós e fará mais ainda. Assim cremos e assim confiamos e esperamos. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que você seja fortalecido por essas palavras. Eu me senti muito fortalecida nesses minutos que passei aqui com vocês. Então não esquece, segue a gente nas redes sociais, deixa o seu like aí, compartilha, espalha esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Ativa as notificações para você não perder nada. Continue firme e forte no propósito de buscar ao Senhor. E nós nos encontramos numa próxima oportunidade, se assim o Senhor nos permitir. Fiquem com Deus. Abraços.